esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, nós somos discípulos missionários do Senhor Jesus. E nós devemos nos alimentar da palavra do próprio Senhor, para que essa palavra se torne para nós, de fato, palavra de salvação, palavra que dá a vida, palavra que alimenta a nossa caminhada cristã. Nós estamos caminhando para o final do ano civil e também para o final do ano litúrgico, que encerra-se-á com a festa do Cristo, Rei do Universo. E a liturgia nos coloca nessa perspectiva da vinda do Senhor Jesus. Jesus virá uma segunda vez. E Ele nos coloca em alerta, para que nós estejamos prontos para este encontro. O Evangelho de hoje que nós ouvimos é uma continuação do trecho do mesmo Evangelho que nós ouvimos ontem. Quando Jesus diz que o reino de Deus não está num lugar determinado, não está nem aqui, nem ali, por isso não devemos ir atrás das pessoas que indicam o lugar onde está o reino de Deus. O reino de Deus está presente, onde um discípulo de Jesus faz o bem. Ou mesmo aquelas pessoas de boa vontade, ainda que não sejam católicos, ou não sejam nem mesmo cristãos, mas fazem o bem, promovem a justiça, promovem a paz, trabalham pelo bem das pessoas, lá o reino de Deus está acontecendo.
E hoje, Jesus nos convida à vigilância, a estarmos atentos. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora em que Ele virá ao nosso encontro. Por isso devemos estar sempre atentos, que nós não nos deixemos ocupar, não nos deixemos envolver pelas coisas deste mundo, como se nós fôssemos viver para sempre aqui neste mundo. Conta-se que uma pessoa foi visitar um sábio e viajou de longe para conhecer esta pessoa que tinha fama de sabedoria. E ao chegar na casa dessa pessoa, aquilo que lhe chamou a atenção, o fato de que ele não tinha praticamente nada na sua casa, nem móveis. E ele perguntou então: onde estão os seus móveis? E o sábio respondeu com outra pergunta: onde estão os seus? Ele disse: não tenho nenhum móvel aqui comigo, nenhum bem aqui comigo, porque estou de passagem. E o sábio respondeu: também eu estou aqui de passagem. Porque as pessoas se preocupam muito com ter as coisas, acumular as coisas e se esquecem de ser felizes. A preocupação com as coisas deste mundo, a ocupação com os afazeres deste mundo, torna a pessoa fixada nessas coisas do mundo e se esquecem de olhar para frente, olhar para o futuro, olhar para Deus, esquecendo-se da sua vocação, do seu chamado para a eternidade, para a felicidade eterna, porque aqui neste mundo nós não encontramos a verdadeira felicidade. Por isso Jesus diz neste evangelho que nós ouvimos que acontecerá como nos dias de Ló, quando as pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam, até o dia em que Ló saiu de Sodoma. E também como nos dias de Noé, em que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Mas Deus deu a possibilidade, Deus deu o seu aviso para essas pessoas. Acontece que elas se distraíram, estavam demais comprometidas e buscando somente as coisas deste mundo, as coisas materiais, os bens deste mundo e o prazer. E se esqueceram de Deus. Pois bem, nós somos chamados também, nós discípulos missionários, a trabalhar pelo reino de Deus, a lembrarmos sempre da nossa vocação, do chamado que Deus faz para cada um de nós, e não nos deixemos levar pela mentalidade deste mundo, o mundo que prioriza os bens, prioriza o prazer, prioriza o poder, e vivem como se aqui fosse a eternidade. E nós podemos também seguir essa mesma mentalidade, embora sejamos cristãos, discípulos de Jesus. Mas nós somos tentados também, e podemos nos deixar arrastar por essa onda, e perdermos a noção, o sentido da nossa vocação. Devemos caminhar sim neste mundo e nos envolvermos nas coisas deste mundo para transformarmos este mundo segundo os critérios de Deus e fazer com que a vontade de Deus aconteça, com que o reino de Deus aconteça. É transformar esta realidade
do mundo, segundo os critérios, segundo a vontade de Deus. Não podemos deixar que a busca das coisas materiais nos faça esquecer as coisas eternas. Mas nós podemos também correr outro risco. Nós podemos nos ocupar muito das coisas de Deus, programarmos os encontros, dias de espiritualidade, as pastorais, os movimentos, fazermos muitas coisas, sim, pela igreja e por Deus, mas nos esquecermos nós mesmos de darmos tempo para Deus em nossa vida. Fazermos coisas para Deus e não termos tempo para Deus. Deixar com que Deus entre na nossa vida, e que é algo que devemos priorizar. Não devemos esquecer jamais de darmos tempo para Deus na nossa vida, que Ele tome conta da nossa vida. Ofereçamos a Deus não somente aquilo que nós fazemos, mas darmos a Deus a nossa própria vida, a nossa própria existência, colocarmos nas mãos de Deus. Porque a vocação do homem e a dignidade do homem consiste principalmente em viver em comunhão com Deus, estar em Deus. Por isso busquemos sempre, queridos irmãos e irmãs, de estarmos em Deus, em comunhão com Ele. E nós entramos em comunhão com Deus, principalmente quando nós celebramos a Eucaristia, quando nós recebemos o corpo e o sangue do Senhor. Mas nós entramos em comunhão com Deus também quando nós nos dedicamos àqueles que mais necessitam, aquelas pessoas que precisam de uma palavra, de um incentivo, de um gesto de amor, de caridade e de misericórdia. Portanto, dediquemo-nos como discípulos missionários ao Senhor, nos dediquemos a anunciar e, sobretudo, testemunhar o Seu reino. Não nos deixemos arrastar, repito, pela mentalidade deste mundo. Precisamos transformá-lo, precisamos priorizar as coisas que dizem respeito a Deus, para que nós sejamos instrumentos de Deus neste mundo que precisa sempre mais de Deus, embora não o reconheça. Que o Senhor nos inspire sempre e nos faça desejá-lo sempre mais, para que nós vivamos, sobretudo, o amor fraterno. Na primeira leitura que nós ouvimos hoje, o apóstolo João nos recomenda que nós vivamos o mandamento mais importante, que é o mandamento do amor. Que nós não nos deixemos levar pela mentalidade do anticristo, que nega Jesus Cristo encarnado. O Jesus Cristo que nós acreditamos é um Jesus concreto, histórico, que veio este mundo, que se encarnou, que assumiu a nossa condição humana e que assim nos resgatou. Este Jesus que nós seguimos não é um Jesus teórico, não é uma invenção humana, mas um Jesus que veio este mundo, morreu e ressuscitou. É nele que nós acreditamos e é por ele que nós procuramos viver o mandamento do amor. E é vivendo o mandamento do amor é que nós realizamos a obra
de Deus e testemunhamos Jesus Cristo, presente e vivo hoje na sua igreja e em cada um daqueles que se tornam suas testemunhas através do seu serviço da dedicação ao próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.